Olá, estudantes da Rede Municipal de Caruaru, como vocês estão? Espero que estejam bem, apesar de todo esse momento difícil que estamos enfrentando. Não só aqui no nosso município, mas no mundo inteiro. Estou aqui para dar um recado muito importante. Neste período, as escolas estão funcionando de uma forma diferente. Os professores estão usando diversas ferramentas para dar aula e manter o contato com vocês. E é muito importante que vocês participem. Procurem falar com alguém de sua escola, seu professor, coordenador, gestor. Pergunte como participar. Lembrando, é claro, que essa comunicação pode ser feita de diversas maneiras. Evite sair de casa. Outra mensagem importante que eu gostaria de trazer é que foi distribuído para todos os estudantes da nossa rede um caderno de atividades para apoiar o aprendizado de vocês neste momento. Caso você ainda não tenha recebido, entre em contato com a sua escola para receber. Aqui na TV, você tem a oportunidade de rever os conteúdos que estão nesse material impresso e as aulas dessa semana vão inclusive te ajudar a realizar as tarefas. Então, continue assistindo, não perca a programação que foi preparada com todo cuidado para apoiar vocês. E qualquer dúvida, fale com seu professor. Bons estudos a todos. Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar um pouquinho sobre ciências, a gente vai falar sobre ela e sobre o material que vocês receberam em casa. Então aquele material ele tem algumas atividades e a gente precisa responder elas. E para responder essas atividades, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o assunto que tem naquela primeira apostila. Vamos lá? Então, na primeira apostila a gente consegue ver que o assunto que está presente são as misturas. E essas misturas, elas são classificadas em 3 tipos, tá? Misturas homogêneas, heterogêneas e coloidais. E a gente precisa agora lembrar um pouquinho delas para poder resolver aquelas questões que estão lá no final do material, tá certo? Bora lá dar uma olhada. Misturas homogêneas. Toda vez que a gente fala sobre misturas homogêneas, a gente está falando de um tipo de mistura que vai apresentar sempre a mesma fase. Se a gente for fazer uma observação delas, a gente vai conseguir ver sempre a mesma fase sendo indicada. Essa mistura homogênea, eu posso falar que o nome dela provém principalmente dessa primeira partezinha aí do nome dela, do prefixo, que é o prefixo homo, que significa a mesma coisa, tá? Então, a mistura homogênea, se eu observar ela em algum frasco, em algum recipiente, essa mistura vai apresentar exatamente a mesma fase, eu só consigo ver uma fase sendo apresentada, tá? Então, misturas homogêneas são misturas que apresentam as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Então, em qualquer extensão da mistura, eu consigo observar na realidade todas as propriedades iguais. E o que seria essa propriedade, pessoal? Então, propriedades são características que uma substância pode apresentar. Por exemplo, quando a gente fala de condução elétrica, então, numa mistura homogênea, toda a mistura consegue conduzir a eletricidade tranquilamente, tá certo? Quando falamos de misturas, são as características que depois de misturada, essas substâncias vão obter. Então, quando a gente olha as misturas homogêneas, a gente tem algumas possibilidades, como por exemplo, a água e o sal. Quando eu junto a água e o sal, eu vou fazer com que aquela mistura se torne uma mistura homogênea, porque quando eu misturo eles, simplesmente eles vão virar uma coisa só. Assim como o álcool e o açúcar, o leite e o achocolatado, e a água e os sais minerais. Mas cuidado para a gente não passar demais daquilo que a gente está colocando. Por exemplo, de manhã, quando você está lá tomando seu leite com achocolatado, lembra que quando você coloca achocolatado demais e vai misturar, fica uma borrinha lá no final do copo, fica bem sujinho de chocolate. Aquilo dali é porque passou demais o que o leite conseguia fazer a diluição, tá bom? Além das misturas homogêneas, a gente também tem as misturas heterogêneas. E assim como nas misturas homogêneas tem o prefixo homo, aqui a gente tem o prefixo hétero. E o hétero significa diferente. Então, quando eu olho uma mistura heterogênea, eu vou ver fases diferentes. Como é que a gente conceitua essa mistura homogênea? A mistura homogênea são aquelas que observamos em toda a sua extensão, mas elas não possuem a mesma propriedade.
Então, quando eu misturo alguma coisa e eu formo uma mistura heterogênea, significa dizer que, na hora que eu estiver observando ela, ela não vai conseguir, por exemplo, conduzir eletricidade em toda a sua extensão. Então, quando eu botar em um recipiente, não é todo ele que vai conduzir, assim uma parte e assim por diante, ok? Das misturas heterogêneas que a gente tem conhecimento, a gente pode falar, por exemplo, a mistura que a gente tem entre o óleo, a água e a terra. Quando a gente faz a mistura dos três, o óleo, por exemplo, vai ter uma baixa condutividade elétrica, a água vai ter uma alta condutividade elétrica e a terra não tem condutividade elétrica. Então a gente vai observar que as propriedades são variantes. Outra mistura que a gente tem também heterogênea vai ser a barrinha de cereal. Mesmo ela sendo sólida, são várias coisas que estão misturadas, formando um só item, ok? As misturas heterogêneas que a gente mais tem contato são a água e o óleo, o suco e a gasolina, o mel e o óleo e o sal e a terra. A gente consegue ver mais de uma fase. Por exemplo, como a gente vai ver agora nesse experimento, tá? Eu estou trazendo um copo para vocês e nesse copo de vidro a gente vai observar uma mistura homogênea sendo feita e uma mistura heterogênea sendo feita, ok? Então, ó, no primeiro momento a gente vai fazer a mistura homogênea. A gente vai pegar a água, vai colocar no copo e a gente vai misturar essa água com álcool. Na hora que eu colocar o álcool dentro da água, o que é que vai acontecer? Todas as moléculas de água e de álcool vão se misturar. E aí na mistura a gente percebe que eles simplesmente se fundem. Porque quando a gente tem essas duas substâncias, elas acabam sendo dissolvidas. Elas ficam uma dentro da outra e acaba tendo uma dissolução. Nisso eu consigo ver somente uma fase, nesse caso. Já quando a gente mistura agora com o óleo, olha o que vai acontecer. Mesmo que eu coloque o óleo lá embaixo, com o passar do tempo, esse óleo ele vai acabar subindo, porque o óleo ele é menos denso do que a água. Sendo menos denso, então ele sobe e a água vai descer. Outro detalhe é que eles não se misturam. Eles não se misturam porque é como se aqui as moléculas do óleo não gostassem da água, como se eles fossem rivais, tá? Então na rivalidade os dois brigam e aí fica bem separado. O óleo fica lá em cima e a água lá embaixo. Percebam que o álcool está junto aqui da água também. Por quê? O álcool gosta mais da água do que do óleo. Ok, pessoal? Por favor, lembrem de desligar o celular para vocês não terem nenhum problema na hora de assistir a aula, tá bom? Outro detalhe que a gente tem que ver quando fala de misturas são essas fases, tá certo? Ó, quando a gente observa essa mistura daqui, se eu colocar uma bolinha de papel, essa bolinha ela vai acabar absorvendo um pouquinho do álcool, um pouquinho da água e um pouquinho do óleo. Nessa absorção, eu vou observar que minha mistura agora tem um monte de fases. Quantas fases eu consigo ver aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, numa mistura que eu tenho 4 componentes, eu tenho 3 fases, que eu chamo de trifásico, tá certo? Então, ó, o outro tipo de mistura que a gente tem é chamado a mistura coloidal. O que seria essa mistura coloidal? A mistura coloidal são misturas que apresentam características de soluções, sendo assim parecidas com misturas homogêneas. Então, quando tu olha, por exemplo, num copo, tu vai ver como se fosse uma mistura homogênea, que é uma coisa só. Só que na realidade, se a gente olhar mais pertinho dela, não com o olho, mas com um microscópio, a gente vai perceber que elas são, na realidade, misturas heterogêneas, tá? E quem são essas misturas coloidais? Inclusive, a gente tem muito contato com elas, tá? A primeira que a gente sabe que é uma coloidal é o sangue. Toda vez que a gente fala do sangue, a gente acha que ele é todo vermelhinho, mas ele não é não, tá? O sangue ele vai ter estruturas dentro dele, que são o plasma, que tem uma grande quantidade de água dentro dele. Eu vou ter as células brancas e a plaqueta, e eu vou ter as células vermelhas, que é o que a gente conhece como sangue, tá bom? Outra mistura também que é considerada um coloide é o leite. O leite ele vai ter água, gordura e proteínas. Então dentro do leite eu consigo observar tudo isso. Inclusive a gente vai ver um vídeo agora de um microscópio sendo apresentado, tá bom? Então, ó, nesse vídeo primeiro que a gente está observando, a gente está vendo o microscópio mostrando as características de um sangue fluindo dentro de uma placa de Petri,
que é quando a gente consegue observar o sangue na realidade dentro do microscópio, tá certo? Então, o sangue está fluindo e a gente percebe as bolinhas pequenininhas andando aí. Essas bolinhas são as células vermelhas. Só que observem que tem um líquido que está levando esse sangue. E esse líquido, na realidade, é o meu plasma, tá bom? Então, quando a gente fala do sangue, a gente tem essa possibilidade de observar no microscópio uma mistura coloidal. Outra que a gente também pode ver é a do leite. Observem aí que essas bolinhas pequenininhas que aparecem são, na realidade, o leite que a gente conhece. Então, eu tenho bolinhas pequenininhas que são gordura, eu tenho o líquido, que é o leite, e eu tenho também a possibilidade de encontrar proteínas aí. No olho ou no microscópio, as proteínas elas não vão aparecer. Elas aparecem quando, por exemplo, a gente bota para ferver o leite. Na hora que ele está fervendo, o que acontece é as proteínas elas sofrem um processo de destruição delas e na destruição elas sobem e aí formam aquilo que a gente conhece como nata, tá bom? Então, eu espero que esses dois vídeos tenham sido massa para vocês identificarem, tá? Se vocês quiserem encontrar eles, vocês botam no YouTube, ó, sangue no microscópio, ou colocam no YouTube leite no microscópio, que aí vocês conseguem ver esse vídeo na íntegra. Tá bom, pessoal? Bora lá continuar. Ó, então, lembrando do que eu falei aqui, ó, deixei mais um pouquinho para que o papel absorvesse tanto a água quanto o álcool, e aí vocês conseguem ver agora o número de fases. Eu posso dizer que um sistema é tudo que eu estou trabalhando, tá? Ele é monofásico quando apresenta só uma fase, por exemplo, a água e o álcool. Ele não só tinha uma fase, então ele era monofásico. Eu posso dizer que ele é bifásico quando ele tem duas fases, como por exemplo, o óleo e a água quando eles estavam juntos não tinham duas fases, então ele era bifásico. Eu posso dizer que ele é trifásico, como nesse caso aqui, ó, que eu observo o papel, o óleo, a água, então tem três fases. E eu posso dizer que ele é polifásico se ele apresentar mais do que isso. Eu acho que alguns de vocês podem até já ter visto alguma coisa trifásica, por exemplo, cremes que pessoas usam para passar na pele. Aqueles cremes que eles são trifásicos, você observa três fases bem características neles, tá, pessoal? Então, isso daqui é uma coisa que a gente consegue ver naturalmente no dia a dia, tá certo? Bora lá então para as respostas. Na questão lá de vocês, na apostila de vocês, pedia para vocês darem uma olhada em como essas substâncias estariam presentes no dia a dia de vocês. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, o que estava pedindo lá, o enunciado, que era do CRI, a hashtag CRI. Então, desenhe no seu caderno dois exemplos de uma mistura homogênea, dois exemplos, estou péssimo. Dois exemplos de uma mistura homogênea e outro de uma mistura heterogênea, com produtos e ingredientes que você possui em sua casa, como no esquema abaixo. Então, vocês têm aí a tabelinha e o que é que vocês tinham que desenhar? Vocês desenhavam um copinho com a mistura homogênea. Nesse caso aqui eu coloquei, ó, água e açúcar dissolvido. Vocês poderiam botar água e sal dissolvido, podiam botar leite achocolatado. Vocês podem desenhar o que vocês desejarem, o que vocês mais utilizam, tá? Então desenhem aí no caderno de vocês um copo com alguma coisa que seja uma mistura homogênea que vocês conhecem. E no segundo, a gente vai desenhar uma mistura heterogênea. Então você vai colocar água e óleo, água e terra, aquilo que vocês têm mais possibilidade de desenhar, tá bom? Utilizem muito a criatividade de vocês para que vocês possam fazer o melhor desenho para entregar para o professor, certo? E o segundo que a gente tem é no hashtag sistematize. No sistematize ele pede o seguinte, ó, observe no seu dia a dia, durante o isolamento social, quais alimentos são uma mistura homogênea e quais são misturas heterogêneas. Faça um quadro comparativo como esse no seu caderno e dê exemplo dos tipos de mistura. Então, por exemplo, no de vocês só veio o quadro sem nenhuma resposta. E aqui vocês poderiam colocar, ó, por exemplo, mistura homogênea, água mineral, o refrigerante, certo? A jarra de suco de saquinho e o café. Um detalhe que eu queria lembrar a vocês é que o refrigerante ele é uma mistura, porque dentro dele, além de ter o líquido, tem também um gás. Tá ligado quando tu abre e faz tss? Aquele tss é um gás que está saindo porque estava misturado no refrigerante. Tanto é que depois que tu toma, tem que fechar bem direitinho, porque senão o gás, ó, vai embora e aí o refrigerante fica choco.
que é aquele refrigerante que não tem mais o gosto que ele tinha antes. Por quê? O gás fugiu e nisso a mistura perdeu a sua qualidade, tá certo? Misturas heterogêneas, a gente pode botar lá o leite, lembrando, o leite é heterogêneo porque ele é uma mistura coloidal. Eu acho que ele é uma fase só, mas na realidade ele tem várias fases, tá? Quando a gente está fazendo o macarrão, a gente bota a água e o óleo lá, então é uma mistura heterogênea. A água com muito achocolatado, por quê? Eu vou ver, se eu botar num copo transparente, eu vou ver o achocolatado misturado no leite ou na água, e lá embaixo eu vou ver o achocolatado decantado, ok? E o molho de macarrão, a gente também consegue ver vários pedacinhos dentro dele. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Um beijo, muito obrigado e fiquem em casa que vai dar tudo certo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Meu nome é Januce, estou aqui para fazer a correção do material que você recebeu em casa de educação física, brincadeiras e jogos. As brincadeiras e os jogos, elas fazem parte, né, da vida dos brasileiros há muito tempo. Antigamente, as pessoas e as crianças brincavam na rua, elas construíam os seus próprios brinquedos e tinham uma maior criatividade. Mas com o aumento da modernidade, isso foi se modificando. A construção de prédios, edifícios, também com a chegada, né, dos jogos eletrônicos, o que foi que aconteceu? Esses jogos foram substituídos pelos jogos eletrônicos. Mas ainda hoje, existem crianças que não têm acesso aos jogos eletrônicos e elas ainda se divertem com esse tipo de brincadeiras e jogos. E nós temos aqui, né, duas fotos e vocês vão ver que na primeira foto nós temos os jogos populares. Nesse quadro, né, o quadro 1, nós podemos observar diversas brincadeiras que são realizadas na rua. Então você pode observar aqui, ó, a pipa. A pipa é uma brincadeira que ela tem acesso a várias pessoas, pais, alunos, filhos, vizinhos, e ela é feito em um espaço aberto. Nós temos também aqui o pula-corda. O pula-corda, não é, que as crianças tanto gostam. Nós podemos observar também aqui, ó, bola de gude, também uma brincadeira feita ao ar livre. Podemos observar aqui o rebate com a bola, que aqui está demonstrado com as mãos, mas também pode ser feito com os pés. Temos aqui, ó, o pega-pega, né? Temos aqui, ó, a criança trabalhando o aviãozinho. E temos também a tão famosa amarelinha. Já na foto 2, nós temos exemplos de jogos eletrônicos. São diversos jogos em diversas plataformas oferecidos para todos. Vamos voltar um pouco. Então, ó, a atividade é: escreva no seu caderno quais brincadeiras você conhece. Então, dessas brincadeiras, né, antigas, quais brincadeiras você conhece? Então, você vai relacionar no seu caderno. Uma brincadeira, duas brincadeiras, três brincadeiras, né? Relacione aí no seu caderno as brincadeiras que você conhece, as brincadeiras populares. Depois que você relacionar no seu caderno, você vai convidar, não é, os seus familiares e vai vivenciar essas brincadeiras do jeito que você conhece. Quando você vivenciar essas brincadeiras,
você vai tentar fazer uma variação dessas brincadeiras, ok? Isso você pode aproveitar juntamente com seus familiares e se divertir. Vamos pensar quais os jogos representados na figura 1 e 2. Aí você vai colocar aí. Na figura 1 está representando que tipo de jogos? E na figura 2 está representando que tipos de jogos? Então você vai colocar aí a resposta no seu caderno. A figura 1 está representando que tipo de jogos e a figura 2 está representando que tipo de jogos? B. Em que fase da vida podem ser vivenciados os jogos representados na foto? Né? No caso, na foto 1 e na foto 2. Então, na foto 1, que são os jogos populares, qual a fase da vida que eles podem ser vivenciados? Eles podem ser vivenciados durante toda a vida. Porém, eles são bem determinantes, né, na fase, na infância, na criança e na adolescência, onde a gente vê mais a prática deles. Mas eles podem ser vivenciados ao longo da vida. E na foto 2, que são os jogos eletrônicos, em que fase da vida eles podem ser vivenciados? Eles também podem ser vivenciados ao longo de toda a vida. E a gente vê crianças, jovens e adultos praticando esse tipo de jogos. Na letra C, relaciona as características dos jogos eletrônicos e dos jogos populares. Então você vai colocar lá no seu caderno quais foram as características que você encontrou nos jogos populares e quais são as características que você encontrou nos jogos eletrônicos. Então, voltando lá no quadro, né, você vai observar. Uma das observações que você vê, assim que você observa o quadro, é que os jogos populares, eles geralmente podem ser realizados ao ar livre ou em algum espaço que você tenha dentro da sua casa. Como nós estamos no período de isolamento social, a gente pode fazer adaptações desses jogos nos espaços disponíveis que nós temos na nossa casa. A gente vê o compartilhamento com outras pessoas, né, e com outros objetos, como bola, como a pipa, como a corda. Então a gente vê uma interação. A gente também observa uma maior criatividade se relacionado com as características dos jogos eletrônicos. Quando a gente vai para os jogos eletrônicos, a gente percebe que já vem tudo pronto, tudo organizado e tudo esquematizado. Você apenas vai passar de estágio para estágio, ok? E nos jogos eletrônicos, geralmente você joga ou só, você está ali só, ou se você jogar interagindo com outras pessoas, essas pessoas estão lá na casa dela e você na sua. Então, jogos online você tem como estar ao mesmo tempo interagindo com aquelas pessoas. Quem tem câmera vai estar também interagindo através da câmera, mas é diferente dos jogos populares, porque você está ali interagindo com as pessoas e utilizando mais sua criatividade. Então, analise. Agora elabore perguntas em uma roda de conversa. Entreviste os adultos em sua casa, perguntando quais os jogos vivenciados por eles em sua infância. E faça uma comparação com os jogos vivenciados no dia de hoje. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai perguntar a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, se na infância deles, eles vivenciaram esses tipos de jogos populares. Como era e se eles conseguem lembrar de algumas brincadeiras. E aí vocês conversando vão fazer essa comparação e ver se são as mesmas brincadeiras. Agora você vai criar. Criar o quê? O seu próprio brinquedo. Então, ó, boliche improvisado. Faça os pinos com garrafa PET cheias até a metade.
Então você vai pegar algumas garrafas vazias e colocar, pode ser arroz, pode ser areia, pode ser um pouquinho de água. E se você não tiver a garrafa PET, você pode substituir por copos plásticos, por latinhas vazias que vocês utilizam em casa e por objetos que se consiga derrubar. Depois, com uma bola, o jogador deve tentar derrubá-las. Em cada rodada, o participante pode tentar 2 vezes. E se você não tiver uma bola em casa, você pode construir a sua bola com folhas de papel. Você amassa bem o papel, amassa, amassa, amassa. E se você tiver uma fita, você passa ao redor e vai ficar uma bola. Se você não tiver a fita, você pode utilizar uma bolsinha plástica, amarrar ela bem, esticar e aí fica uma bola do mesmo jeito. Amarelinha. A brincadeira clássica de antigamente pode ser produzida dentro de casa. Basta desenhar os quadrados com fita isolante ou fita colorida no chão de casa ou do apartamento. Se você não tiver essa fita, você pode utilizar o giz de cera, né, que é um material que você recebeu no seu kit escolar. Faça o desenho da amarelinha no chão e enumere os quadrados de 1 a 10. A criança joga uma pedra na primeira casa e em um pé só e pula e vai até a última. Na volta, pega a pedra no chão. Na próxima rodada, joga a pedra já na segunda casa. E vai até o fim em um pé só. E assim sucessivamente. Não pode colocar o segundo pé no chão, nem errar a casa. Ok? Então, aproveitem essas 2 brincadeiras, se divirtam e até a próxima aula de correção. Eu sou a professora Thalia Simplício, da disciplina de Ciências da Natureza, e hoje nós vamos aprender a corrigir todo o material da apostila impressa que foi dado para vocês. O conteúdo de hoje, a gente vai ver a parte de propagação de calor. E dentro dessa parte de propagação de calor, nós vamos ter 3 conceitos principais. Dentre eles, nós vamos ter a condução, a convecção e a irradiação. Nós vamos perceber detalhadamente cada um desses conceitos. Primeiramente, com a propagação de calor, nós vamos ter que entender alguns conceitos principais para que a gente consiga entender os próximos conceitos que vêm à frente. A propagação de calor ela está muito ligada ao conceito de calor. Então, se a gente pensar, mas o que é calor? O calor, ele vai ser toda aquela energia em trânsito. E aí, o que é que isso quer dizer? Ele vai ser toda a energia que está sempre em movimento. Tanto de um corpo, certo? Se movimentando dentro dele mesmo, como de um corpo para outro. E o que é mais importante? O corpo que tiver maior temperatura é o que vai transmitir essa energia para o corpo que tem menor temperatura. Para a gente conseguir entender tudo bem direitinho e também relacionar ao próximo conceito que a gente vê aqui no slide, que é o de equilíbrio térmico, eu trouxe um exemplo bastante simples, tá? Um exemplo clássico para vocês e que a gente vai precisar imaginar um pouquinho. Então, supomos que a gente tem, em um sistema fechado, vamos imaginar uma caixa de isopor. E aí, nessa caixa de isopor, nós temos 2 materiais. O material A e o material B. O material A, ele possui uma temperatura de 200 graus Celsius, enquanto que o material B possui uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, se nós colocarmos esses 2 materiais dentro dessa caixa, nós vamos ter, primeiramente, uma variação de temperatura, que vai acontecer do que tem 200 graus Celsius, que é o objeto A, com uma perca de temperatura, enquanto que o objeto B, que tem 20 graus Celsius, ele vai começar a aumentar a sua temperatura. E aí você pode perguntar, mas por que, professora, que vai acontecer isso?
né? E isso que a gente vai falar agora é justamente o conceito de equilíbrio térmico. Um dos objetos precisa perder a temperatura e o outro aumentar para que ambos consigam uma mesma temperatura. Então, é exatamente isso. Passando para frente, nós vamos ter agora o novo conceito, né, dos 3 tipos que eu havia falado anteriormente, que é o conceito de condução. Aqui na imagem, a gente pode observar que tem uma fogueira e tem uma pessoa, né, segurando uma barra de metal com o auxílio de uma luva, até porque sem essa luva ele não iria conseguir, ao decorrer de estar aproximando essa barra de metal para a fogueira. E o que é importante a gente visualizar aqui? Primeiro que a gente tem 2 objetos com temperaturas diferentes, né? A barra de ferro está com uma parte mais fria, enquanto que a fogueira é a parte mais quente, né? A temperatura mais elevada. E aí, quando a gente vê aqui, né, essa barra de ferro em direção à fogueira, a gente vê a troca de temperaturas, como eu havia falado anteriormente. E aí tem um ponto bem importante, bem interessante, que é sobre os metais na condução. O que é que vai acontecer? Os metais, eles são ótimos condutores de calor. E aí, por que é que eles são esses ótimos condutores de calor? Porque os metais, eles possuem elétrons, né, livres. E aí, além desses elétrons se colidindo, sempre, né, em choque, também a gente vai ter a colisão com os átomos, né, que estão presentes ali na barra de metal. E aí, tanto essa colisão entre elétrons e átomos faz com que essa transferência seja mais fácil, né? Então, por isso a gente vê que a condução acontece com esse processo. Mais à frente, nós temos a convecção, e esse é o segundo tipo de propagação de calor. Na convecção, a gente vai ver 2 coisas principais. Quais são elas, né? Primeiramente, ela ocorre com líquidos e gasosos. E outra coisa bem importante é que essas partículas líquidas e gasosas, elas vão estar sempre, né, em constante movimento. Então, aqui a gente vê o exemplo em que a gente tem um líquido, né, a água, ali nessa chaleira, a gente tem uma chama, né, um fogão ali aquecendo. E aí o que vai acontecer? Quando essa chama for ligada, a parte de baixo, né, dessa chama, que está com a temperatura mais elevada, quando ela começar a esquentar, ela vai tender a expandir. E com essa expansão, ela vai acabar subindo. Enquanto que a parte de cima, em que a água estava, né, concentrada ali e estava mais resfriada, de acordo com o princípio de Arquimedes, ela vai descer. Então, as correntes de convecção, elas justamente são isso, essa troca de ar quente, ar frio, né, e essa transição entre as duas. Outro exemplo bastante importante é o da geladeira, que é bastante parecido também com esse, em que quando a gente coloca algum tipo de material ou algum tipo de alimento para ser refrigerado, né, ali na parte de baixo a gente tem uma temperatura menor. E com essa temperatura menor, ele tende a subir, né, essa temperatura mais quente. Enquanto que a temperatura mais fria, que está na parte de cima, ela tende a descer, a fim de refrigerar o alimento ou o produto que a gente está a fim de colocar ali naquele processo, certo? Então, é somente essa questão da transição, né, de um ar mais quente para um ar mais frio. E o terceiro e último exemplo que a gente vê aqui é o da irradiação. A irradiação, ela é o processo mais importante de todos os 3 processos, né, da propagação de calor. Por quê? Sem a irradiação, a gente não teria uma temperatura adequada para que pudesse existir, né, a vida na Terra. Então, e como é que isso acontece? Né? Através da irradiação dos raios solares que penetram na Terra, e aí com essa luz, né, que é penetrada na Terra, a gente consegue uma temperatura boa para a sobrevivência na Terra, certo? E aqui como exemplo nós temos uma fogueira que está soltando aquela temperatura em direção às mãos, né, de uma pessoa que está ali do lado da fogueira, e a irradiação vai ser justamente esse processo
de transmissão de ondas eletromagnéticas. Pode ser de um corpo só, daqui no meu corpo circulando de um lugar para outro, e também ela pode acontecer, né, de um corpo para outro. Então essa é a irradiação, é o processo mais importante dos três. Passando mais à frente, agora a gente vai, né, responder a questão que está lá no material impresso. São 3 perguntinhas bastante fáceis que, a partir dessa explicação, vocês vão conseguir responder. No primeiro exemplo, a gente tem água fervendo para fazer o café. Como eu expliquei anteriormente, quando a gente tem essa troca de temperatura, né, de uma superfície mais quente para uma superfície mais fria, quando a gente tem essa troca de transição entre temperaturas, nós temos um exemplo clássico de convecção. Já no segundo exemplo, nós temos colher de metal encostada em uma panela quente. Primeiramente, é bastante importante que a gente foque na questão de que a gente tem um metal aí, né? Veja que a colher, que é mencionada aí, ela é de metal. Então, nós temos 2 corpos, né, com temperaturas diferentes, e nós temos o material, né, que é o metal. Então, quando a gente tem o metal e ainda essa troca de temperatura entre corpos diferentes, a gente tem um exemplo de condução, certo? E o terceiro e último exemplo, nós temos assar um bolo no forno, exemplo de irradiação, né? Como eu havia dito anteriormente, todo o corpo que vai, né, transmitindo essas ondas eletromagnéticas, ele é um exemplo de irradiação. Quando a gente coloca o bolo ali dentro do forno, né, as ondas de calor que servem para aquecer aquela massa para que o bolo fique pronto são as ondas de irradiação eletromagnética. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Continuem em casa se cuidando, que em breve a gente volta. Muito obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Leonardo, sou professor de Educação Física. Estamos aqui para responder as questões do material que vocês receberam em casa. Vamos lá? Vamos tematizar hoje com jogos pré-desportivos. Jogos pré-desportivos são atividades físicas ou não, realizadas como forma de entendimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores e pode existir competição, mas estas não são sistematizadas. Então, jogos pré-desportivos têm algumas características. A primeira, que as regras são construídas pelos próprios jogadores. O local é à vontade, é espontâneo, né? Enquanto o esporte são atividades sistematizadas, realizadas com fins competitivos que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. Você já ouviu falar sobre o grande jogador de futebol brasileiro Pelé? Pergunte aos seus familiares o que eles sabem sobre esse jogador e descreva no seu caderno o que você achou mais interessante sobre a vida desse grande atleta. Pelé chegou à seleção pela primeira vez aos 16 anos, né? Foi um dos maiores artilheiros do Campeonato Paulista por 10 anos seguidos, né? E participou de 3 Copas do Mundo. A grande façanha de Pelé foi o tricampeonato brasileiro com este time brilhante que agora, este ano, completou 50 anos. Está aí também um resumo do seu currículo brilhante que levou este atleta a ser o jogador do século, né? Entre alguns feitos, ele foi muito lisonjeado e chegou até para uma guerra. Chega à seleção brasileira pela primeira vez aos 16 anos e consegue ser o atleta que fez maior número de gols até hoje na história da seleção brasileira.
o Ronaldo Fenômeno e o Neymar se aproximam dele enquanto artilheiros. No entanto, a única possibilidade de ser ultrapassado como artilheiro da seleção brasileira é pelo atual atleta Neymar. Então, pessoal, estamos agora diante de um painel que vocês podem perceber, vocês podem notar a diferença dos jogos pré-desportivos. O jogo pré-desportivo, o que lhe caracteriza é a sua ludicidade, a espontaneidade, né? O local onde pode ser jogado, combinado com os seus participantes, e o tempo de jogo, combinado em acordo com quem vai brincar. Estamos aqui na rua mostrando um painel com um jogo espontâneo na rua. No entanto, nesse período de isolamento, podemos fazê-lo na garagem de sua casa, no quintal, na sua própria rua, também pode ser executado. Enquanto agora vemos a figura de um jogo oficial, né, onde suas regras, né, são definidas pelas federações de seus esportes, pelas confederações, pelas ligas esportivas, o árbitro, a quadra, o vestimento, tudo é pré-definido, pré-estabelecido pelas suas normatizações, ou seja, suas regras. Estamos aqui diante da comparação. O jogo pré-desportivo, que sua característica maior é a espontaneidade, é a ludicidade, no próprio entendimento do jogo, tem esse viés lúdico, espontâneo, né? Regras combinadas, tempo combinado, espaço combinado, né? Enquanto no jogo, no esporte especial, o esporte oficial, nós temos já tudo pré-estabelecido. Nós temos o local, que é a quadra, o vestimento, o uniforme, padrão de bola, padrão de arbitragem. Então, estamos vendo que no jogo oficial a competição sobressai diante da sua espontaneidade que apresenta nos jogos pré-desportivos. Vamos pensar, quais jogos esportivos você vivenciou fora do âmbito escolar? Lá na comunidade, na sua rua, que jogos pré-desportivos você vivenciou? Com seus coleguinhas, com seus amigos, com seus familiares, neste período até de isolamento. Que tipo foi o futebol de 3? Foi o futebol de rua? Foi o futebol de casal? Todos esses são exemplos de jogos pré-desportivos. Na sua comunidade, essa prática é comum? Nós sabemos que na nossa comunidade, na comunidade de vocês, existem características próprias, existe tradição, né, de jogar alguma prática pré-desportiva. Por exemplo, na minha rua, na época de criança, nós jogávamos muito voleibol de 3, né, adaptado às suas regras, o tempo, a quantidade de partidas. Qual o local onde está sendo vivenciados? Esse local onde a gente se vivencia quando é um jogo pré-desportivo é um local pré-determinado pela comunidade, pelo grupo, pelos colegas, né? Quando a gente vai jogar, praticar o esporte, a gente vai para um local determinado oficialmente, ou seja, um estádio, uma pista, uma piscina, né? Um campo, né? Relacione as características das atividades das figuras 1 e 2. Quando a gente puder fazer essa relação, a gente vai perceber duas questões interessantes. A primeira figura, a gente percebe que o que está predominando aqui é a espontaneidade. Não tem padrão de jogo, não tem tempo determinado, né? Não tem local prefixado.
Enquanto na figura 1, jogos oficiais, jogos esportivos, a gente percebe que ela é sistematizado, a competição é evidenciada, a competição aqui ela é o carro-chefe. Aqui temos as regras pré-estabelecidas pelas instituições representantes, ou seja, federações, confederações, ligas esportivas, ligas estaduais, ligas municipais, e fica-se evidenciado que o esporte oficial tem esse viés onde a competição prevalece. Em alguns, no caso do profissional, também tem a premiação financeira. Análise. Agora, elabore perguntas em uma roda de conversa, entreviste os adultos em sua casa, perguntando quais os jogos pré-desportivos vivenciados por eles em sua infância e faça a comparação com os jogos pré-desportivos vivenciados nos dias de hoje. Na época dos pais de vocês, dos avós de vocês, existia uma evidência nos jogos de correr, de pegar, de resistir, né? De lançar. Hoje, a configuração arquitetônica da cidade tem mudado. E a rua não é mais aquele local onde a gente poderia fazer toda essa prática. A rua hoje está um pouco mais deserta. No entanto, as novas tecnologias têm substituído essa ludicidade espontânea dos jogos de rua por jogos eletrônicos. Provavelmente, seus pais vão falar, seus avós também, nos jogos mais tradicionais. Amarelinha, baleado, queimado, futebol de rua. Terminando esse primeiro momento, vamos encerrá-lo e aguardo vocês no segundo momento, dando continuidade a essas respostas de resoluções. Até mais, até breve. Pessoal, meu nome é Aislan, eu sou professor lá da Escola Municipal Dr. Tabosa de Almeida, lá no povoado de Terra Vermelha. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o material que vocês receberam em casa, tá certo? Aquela apostila, ela trouxe duas possibilidades de atividades para vocês. A gente vai falar da primeira parte agora e depois a gente fala de uma segunda, tá bom? Então, para começar a aula de hoje, a gente tem que lembrar o que é que foi tratado na apostila na primeira parte, que foram as fontes energéticas. E para essas fontes energéticas a gente vai fazer um resuminho do que são elas, tá? Primeiro a gente tem que lembrar o que são fontes energéticas renováveis e depois fontes energéticas não renováveis, ok? Então bora lá começar. Primeiro as fontes energéticas renováveis. Naturalmente conseguem retornar para a natureza, porém algumas são consideradas permanentes, como o vento e o sol, e outras podem acabar, como a água e a biomassa. Então, quando a gente fala de uma fonte renovável, a gente está dizendo que a própria natureza consegue fazer com que ela volte a ser reutilizada. Então, no nosso tempo de vida, a gente tem a água fluindo, mas aí o ciclo dela, o ciclo hídrico, vai fazer com que ela evapore, ela condense na forma das nuvens e ela chova novamente, ela precipite, para formar de novo rios e mares. Então, como a água faz esse percurso sempre e sempre, a gente pode dizer que a água é considerada uma fonte renovável de energia. O vento também, já que o Sol incide a sua energia no planeta, o planeta vai esquentar e com isso quente a gente vai ter os ares quentes e os ares frios trocando de lugar. Então isso faz com que o vento seja gerado e na hora que eu tenho o vento sendo gerado, a gente tem então a possibilidade de utilizar ele como energia, como acontece, por exemplo, aqui em Pernambuco, em algumas cidades que a gente tem essas pás
rotatórias para poder captar a energia, tá? Uma coisa interessante é que essas pás elas são ótimas em grandes altitudes ou quando a gente está falando dos mares. Os mares nos mares são regiões que a gente consegue ter uma grande quantidade de vento, o que possibilita então ganhar uma grande quantidade de energia, tá? Na energia solar é interessante a gente frisar aqui que o Brasil é um dos muitos países do mundo em que o ano inteiro a gente tem sol. Então seria na realidade uma das formas mais econômicas para a gente de gerar a nossa energia, tá bom? Essas energias renováveis, a gente tem que tomar um bom cuidado com elas, porque se não tomarmos cuidado, as fontes de energia atual acabarão e a troca da matriz energética será muito mais caro. Por exemplo, atualmente no Brasil a gente tem uma grande quantidade de hidroelétricas sendo a fonte de energia da gente. E a gente trocar a matriz, por exemplo, em vez de ter hidroelétrica, a gente passar para outra matriz energética, gasta muito dinheiro. E aí fica muito pesado para os cofres públicos. E hoje em dia, se a tua conta de luz ela já é cara, imagina quando a gente for olhar lá na frente, quando fizer essa troca. O governo vai precisar gastar e a gente vai ter que pagar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a energia que a gente consome para não gastar demais, não desperdiçar, porque desperdiçando a gente pode acabar com ela, tá? E acabando com ela a gente tem, infelizmente, a necessidade da troca da matriz energética. Outra situação é que não é porque a energia é renovável que ela seja isenta de poluição. Por exemplo, quando a gente está falando da hidrelétrica, a gente tem uma grande área que precisa ser inundada para poder represar aquela água. Quando a gente fala, por exemplo, da energia maremotriz, que é aquela energia que a gente consegue com as ondas, isso daqui vai influenciar nas marés, vai influenciar, por exemplo, na rota que os peixes podem acabar tomando e isso pode acabar mudando a biologia daquela região. Então, um peixe que se reproduzir ali pode acabar não conseguindo mais por conta das pás que vão estar no fundo do mar. E isso daí vai influenciar diretamente na vida dos pescadores, dos ribeirinhos, vai influenciar de uma forma geral, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai implantar um tipo de energia por conta dessa situação. Outra energia que a gente tem também é a biomassa. A biomassa nada mais é do que a gente pegar material orgânico para gerar energia. E que material seria esse? A gente poderia, por exemplo, pegar os resíduos de floresta, o resíduo de plantação agrícola, a gente pode pegar os resíduos da agropecuária, a gente pode pegar o resíduo urbano e os resíduos industriais. Todos eles podem ser utilizados para gerar energia para a gente. Inclusive tem uma coisa que é muito massa de vocês lembrarem, é um filme chamado De Volta para o Futuro. Eles têm lá um carrinho chamado esqueci o nome do carrinho agora, mas deem uma olhada no Google aí que vocês acham. Que aí eles colocam lixo orgânico para fazer o carrinho voar e conseguir viajar no tempo, tá bom? Então, lembrem de utilizar o celular na hora que terminar a aula, porque agora é para prestar atenção aqui, tá certo? E aí pesquisem lá como é o nome do carrinho que tem no De Volta para o Futuro, que utiliza biomassa para gerar energia para ele, ok? A gente saindo das energias renováveis, a gente vai então para as energias não renováveis. E que energias são essas? Há uma expectativa de que essa fonte energética acabe no futuro, como por exemplo o petróleo, que em algumas décadas pode acabar. E por que o petróleo pode acabar? A gente vê que cada vez mais as pessoas estão descobrindo jazidas de petróleo, estão descobrindo aonde o petróleo está guardado na terra. Então, por que isso pode acabar? Porque para fazer o petróleo, eu preciso de muito tempo e de uma camada muito grande de terra para poder fazer pressão nele. Porque o petróleo ele é formado de matéria orgânica. Por exemplo, animais que morreram há milhares de anos atrás, eles foram soterrados através do solo. Então o solo vinha, soterrava ele, que soterrava, que soterrava, que soterrava e assim por diante. Com isso, eu fazia pressão naquele material orgânico. Além disso, eu não tinha como ter, por exemplo, a decomposição por bactérias que decompõem a gente aqui no solo, na parte superior. E aí eu tinha uma decomposição diferente lá. Outra coisa também era a temperatura, que era muito quente. Então, isso tudo fazia com que a nossa matéria orgânica se transformasse em petróleo. E isso daí está acabando. Por quê? A quantidade de seres que já morreram e que viraram petróleo faz muito tempo. Hoje em dia a gente não consegue formar o petróleo
com os seres de hoje em dia que estão morrendo. E isso vai diminuindo cada vez mais a disponibilidade desse material. Com isso, as jazidas vão se tornando cada vez mais raras, ou a gente vai trocando essa matriz energética, tá? Como eu falei lá, só que custa um pouquinho de dinheiro para a gente fazer isso. Outras fontes energéticas que não são renováveis são, por exemplo, quando a gente utiliza o carvão mineral naquelas montanhas gigantes. Algumas delas elas são só de carvão. E aí eu posso extrair esse carvão e utilizar ele para alguma ação. Só que o problema é que ele não é renovável. Acabou de destruir aquela montanha, ela não existe mais, o carvão ali acabou e eu não tenho mais como extrair dali. Tenho que procurar outra montanha em outro lugar para poder extrair. Ou também quando a gente está utilizando materiais radioativos. O material radioativo é um elemento químico que ele libera partículas. Essas partículas dão energia, mas depois de liberar um monte, elas acabam. Como elas acabam, eu não tenho como reutilizar novamente. Então eu teria que pegar outro material radioativo para gerar mais energia. Só que aqui tem um problema gigantesco. Nesse material daqui, eu tenho que jogar ele fora. Só que aonde eu vou jogar fora o material radioativo, que pode causar prejuízo para a gente? A gente precisa guardar em bacias bem grandonas lá de metal e enterrar. E se alguém conseguir encontrar, isso pode acabar causando um acidente nuclear, tá certo? Então, ó, na apostila de vocês receberam a seguinte proposta, no hashtag Sistematize. A primeira questão dizia o seguinte, ó: escreva em seu caderno quais os tipos de energia que você e sua família utilizam em sua casa no dia a dia. Classifique esses tipos de energia em renovável ou não renovável, como no exemplo abaixo. Então ele deu para você uma tabela e nessa tabela ele dizia fontes de energia renovável e não renovável. Aqui vocês colocam a que vocês utilizam normalmente na casa de vocês, tá? Por exemplo, eu coloquei, ó, energia elétrica, a hidroelétrica. Eu tenho energia renovável, tá? A energia química, a bateria do celular, ela é e não é renovável, tá? Por quê? Quando eu começo a utilizar muito aquilo dali, aquela bateria ela vai se acabando. Mas como eu posso dar um monte de carga nela, ela ainda é considerada renovável pelas cargas que eu vou utilizando. Porque eu não utilizo só uma vez e descarto. Eu utilizo ela várias e várias vezes para depois eu ter o correto descarte, tá? E o combustível do carro, ele é considerado não renovável se a gente estiver falando da gasolina. Porém, se a gente estiver falando do álcool, a gente pode dizer que ele é renovável se o álcool for extraído da biomassa, tá certo? Segunda questão, com base na leitura acima, então tem um texto para vocês lerem nessa partezinha aí, e nos seus conhecimentos sobre o assunto, escreva um texto com pelo menos 20 linhas em seu caderno, explicando por que os combustíveis fósseis são tão nocivos ao meio ambiente, explicitando quais são as causas e as consequências do aquecimento global, quais mudanças climáticas já são visíveis atualmente e o que devemos fazer para evitá-las. Então, é bem denso isso daí, tá? É muita coisa que vocês têm que lembrar. A gente tem que lembrar primeiro, ó, o que é o aquecimento global. A gente tem que lembrar o que é esse detalhe daí. Lembrem que o efeito estufa é a nossa Terra, ela sofrer a ação do Sol e manter lá o calorzinho dela para a gente não morrer de frio. E aí o aquecimento global é eu aumentar esse efeito estufa. Eu fazer com que os raios do Sol que vêm e que deveriam ir embora, sendo refletido pela Terra, fiquem. E aí aumenta a temperatura do planeta. E isso vai aumentar muito a temperatura geral para todo mundo, tá? E aí o que é que a gente pode... outra coisa também, quais são as mudanças climáticas que a gente já percebe? Tem que lembrar também. E por que esses combustíveis fósseis são tão nocivos assim para a gente? Então dá uma olhadinha no texto, dá uma olhadinha nessa aula, na aula passada que vocês já viram sobre fontes energéticas e cria um texto bem legal para o teu professor para que ele possa ver lá as 20 linhas no mínimo para vocês fazerem, tá? Temas que eu trouxe aqui de possibilidade, não é para escrever assim, é um texto corrido, todinho. Primeiro, liberam muitos compostos poluentes quando a gente fala dos combustíveis fósseis, então eu poluo demais o meio ambiente, isso não é legal. Excesso de queima de combustíveis, então atualmente eu tenho muito carro e todos eles estão queimando gasolina, estão queimando muito, então eu libero muito poluente e isso daí causa prejuízo. O degelo, que é uma alteração climática que a gente vem levando ao aumento do nível do oceano, a gente tem cada ano o nível do oceano aumentando mais um pouquinho.
e diminuir a queimada desses combustíveis seria uma das formas da gente evitar isso daí. Se você quiser utilizar esses 4 parâmetros que eu falei, utiliza agora, faz um texto bem legal que o teu professor se orgulhe, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, eu sou o professor Christopher Diego e eu vim aqui te ajudar a resolver as questões da sua apostila, referente às ciências. E hoje a nossa aula vai ser uma revisão, na verdade, sobre aquilo que você já tem estudado aí com o seu professor, também acompanhando a sua apostila. Evolução dos modelos atômicos. Quando a gente estuda esse assunto, é importante você lembrar a definição do que é matéria, tá certo? Matéria, gente, é tudo aquilo que ocupa espaço e que possui massa. Então, a água é uma matéria, a madeira, o papel, a borracha, tudo que existe e que ocupa um lugar no espaço e tem massa, nós chamamos de matéria. A matéria, né, quando a gente fala de matéria, a gente vem e tem um questionamento, certo? Mas se tudo que existe é matéria, do que é formada essa matéria? Há alguns anos atrás, há mais de 2.500 anos atrás, os filósofos Leucipo e Demócritos, eles já estavam ali elaborando algumas informações a respeito desse átomo. E eles disseram que os átomos eram partículas muito pequenas, indivisíveis e indestrutíveis. Átomos, a palavra de origem grega, significa indivisível. Eu tenho aí o prefixo a, que significa negação, e eu tenho tomos, que significa, tem esse sentido de dividir. Então o átomo ele não pode ser dividido, é indivisível. Através desses experimentos, através dessas informações que já tinham sido elaboradas por esses filósofos, o cientista chamado John Dalton, ele elaborou o primeiro modelo atômico, o modelo da bola de bilhar. Se você não sabe o que é uma bola de bilhar, associe a uma bola de sinuca, tá certo? Tenho aqui um modelo, ó, essa bola aqui, uma esfera maciça. Lembrando que eu tenho uma representação, eu tenho um exemplo da bola de sinuca, mas o átomo é muito menor. Não pode ser visto a olho nu, tá certo? Ele é homogêneo, indivisível e indestrutível. Então, Dalton ele reaproveitou, na verdade, alguns conceitos que os filósofos já tinham dado a respeito do átomo. E o que foi que Dalton apresentou, então, de novidade? Ele disse que os átomos que apresentam as mesmas propriedades, como, por exemplo, a massa e até mesmo o próprio tamanho, eles pertencem a um mesmo elemento químico. Então, eu tenho aqui esse desenho, ó, algumas bolinhas que são menores. Vejam que todas essas aqui, mais claras, elas têm o mesmo tamanho. Simbolicamente, têm a mesma quantidade de massa. Logo, aqui eu tenho os átomos de hidrogênio. Então, átomos que possuem a mesma massa, que possuem as mesmas propriedades, nós vamos denominá-lo de elemento químico. Tenho aqui átomos de oxigênio e átomos de bromo. Em uma reação química, os átomos não são destruídos, nem criados. Simplesmente se rearranjam. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente pega lá alguns reagentes, e esses reagentes eles vão se transformar em um novo produto, na verdade não foi criado um novo átomo, um novo elemento químico. Eles apenas se rearranjaram, eles se juntaram, fizeram uma reação e formaram ali um novo produto, tá certo? Anos mais tarde, John Thomson, ele observando o que Dalton já tinha informado a respeito do átomo, ele continuou os seus estudos, fez alguns experimentos e ele começou a contrariar. Ele refutava a proposta de Dalton. Ele estava contrariando o que Dalton tinha dito. Qual era a ideia de Dalton? O átomo não pode ser dividido. Thomson veio com a informação de que no átomo existiam outras partículas ainda menores. Então, se eu tenho outras partículas no átomo, logo ele pode sim ser dividido.
eu tenho aqui um modelo de Thomson, que também é conhecido como modelo de pudim de passas. Ele trouxe esse modelo em 1897. Por que um modelo de pudim de passas? Se você observar aqui o pudim, eu tenho a massa do pudim e eu tenho passas aqui na superfície desse pudim. Era basicamente essa estrutura que Thomson ele trouxe no seu modelo atômico. Eu tenho uma esfera maciça e nessa esfera eu tenho partículas negativas. Thomson descobriu ali a natureza da eletricidade. Então, os resultados dos seus experimentos identificou partículas com cargas negativas. Essas partículas aqui, que estão incrustadas no átomo, elas são chamadas de elétrons, porque elas têm a carga negativa. Assim, ele propôs um novo modelo atômico, segundo o qual o átomo não seria mais uma partícula única e indivisível. Então, ele veio e contrariou o que Dalton já tinha explicado no seu modelo atômico. Rutherford, outro cientista físico, ele era estudante, na verdade, de pesquisas que eram coordenadas por Thomson. Então, era um estudante aí de Thomson. E aí ele continuou se especializando nesse assunto relativos à estrutura do átomo, e nos seus estudos, nas suas observações, ele conseguiu elaborar um novo modelo atômico. Então veja que eu estou falando de uma evolução. A gente começou com um modelo simples de Dalton, passamos pelo modelo de Thomson, onde ele descobriu a carga negativa, chamada de elétrons, e agora tem Rutherford, que trouxe outras descobertas nessa estrutura do átomo. Eu tenho aqui o modelo de Rutherford, também chamado de modelo do sistema solar, ou modelo planetário. Por que tem esse nome? Se você prestar atenção, eu tenho aqui uma carga positiva no centro do núcleo e eu tenho os elétrons, que são as partículas negativas, que estão girando ao redor desse núcleo. Rutherford ele descobriu isso. Ele descobriu que as cargas positivas presentes no átomo, elas estavam juntas no núcleo do átomo. Então, antes, Thomson tinha dito que toda a estrutura do átomo, aquela estrutura esférica, maciça, ela era positiva, com partículas negativas incrustadas, como um pudim de passas. Rutherford veio e disse, não é toda a estrutura do átomo positiva, não. As cargas positivas, elas estão no meio, estão no centro. E as cargas negativas estão girando, circulando, orbitando aqui ao redor desse núcleo positivo. Então, partículas com cargas elétricas positivas, ele deu o nome de prótons, ficava no centro do átomo, formando um núcleo. E essa região aqui, onde os elétrons ficavam girando em torno desse núcleo, ele chamou de eletrosfera. Então, no modelo de Rutherford, nós temos o átomo dividido em núcleo, com cargas positivas, os prótons, e nós temos a eletrosfera com as cargas negativas, chamadas de elétrons. Rutherford também propôs ainda a existência dos nêutrons, porém, ele não conseguiu comprovar essa natureza dos prótons, tá certo? Anos mais tarde, eu tenho aqui o modelo de Rutherford-Bohr. Na verdade, pode também ser chamado, ou você encontrar em alguns livros ou sites, modelo de Bohr. Ele não veio para acabar com as explicações ou a elaboração do modelo de Rutherford. Ele veio para aprimorar, para melhorar o que Rutherford já tinha explicado no seu modelo. Então, Bohr aprimorou o modelo de Rutherford, mantendo as ideias em relação ao átomo ser constituído de duas regiões. Então, ele permaneceu com aquela ideia. Existe um núcleo positivo e existe a eletrosfera com os elétrons ali circulando esse núcleo. Ele apresentou uma explicação para o movimento dos elétrons. Rutherford não sabia explicar como aqueles elétrons ficavam girando em torno do núcleo e tinha uma teoria de que aqueles elétrons em algum momento poderiam se chocar com esse núcleo, porque eles ficavam girando ali aleatoriamente. Então ele não tinha uma explicação para esse giro de elétrons. Bohr veio com seus experimentos, com seus estudos e conseguiu explicar como é que esses elétrons estão ali orbitando esse núcleo, girando esse núcleo. Os elétrons giram ao redor do núcleo, ocupando níveis de energia. Veja que agora eu tenho aqui um átomo. No núcleo desse átomo eu tenho a presença
dos prótons, que são cargas positivas, e também eu tenho a presença aqui dos nêutrons. Depois de algum tempo, outro físico chamado James, ele conseguiu comprovar que aqui no núcleo também tinha a presença dos nêutrons, tá bom? Então, nesse modelo aqui atômico de Rutherford-Bohr, a gente já tem os prótons e os nêutrons no núcleo. E ao redor aqui do núcleo, eu tenho as camadas que eles chamaram de camadas eletrônicas. E nessas camadas eletrônicas possuem energia. Então, todos os elétrons aqui que estão próximos ao núcleo, eles estão liberando energia. E os elétrons que estão mais distantes desse núcleo, eles estão absorvendo energia. Então, esses elétrons eles podem ficar mudando de camada o tempo todo. Eles podem se afastar, absorvendo energia, ou eles podem se aproximar, liberando essa energia. Então, tem aqui a explicação. Quando um elétron passa de uma camada eletrônica mais próxima do núcleo para outra mais distante, ocorre a absorção de energia. Inversamente, vai ocorrer a liberação dessa energia. Tá bom? Na sua apostila, tem uma atividade proposta que você deve elaborar no seu caderno. Eu tenho aqui, desenhe seu caderno como os cientistas Dalton, Thomson e Rutherford-Bohr imaginavam ser a estrutura dos átomos, indicando os seus componentes. Você vai fazer no seu caderno uma tabela, vai dividir essa tabela com o nome dos cientistas e vai fazer embaixo o desenho dos átomos de acordo com o modelo apresentado por eles. Tenho aqui o modelo de Dalton, de Thomson, de Passas, Rutherford-Bohr. Você vai, além de desenhar, indicar nesses desenhos os componentes. O que é que eu tenho aqui no meio? É os prótons. Então você vai puxar a setinha e vai colocar prótons. O que é que eu tenho aqui nessas camadas? São elétrons, são nêutrons. Então você vai fazer o desenho e vai indicar os componentes que estão presentes nesse átomo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Encontro vocês na próxima aula. E, se possível, fique em casa se cuidando e até mais.